Olá, pessoal. Sou Érica Salles, professora de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje nós vamos estudar o capítulo sobre gramática. Olá, pessoal. Sou Érica Salles e hoje vamos estudar o capítulo sobre gramática, a gramática da língua, envolvendo as variações da linguagem. Então, aqui iniciamos com os conceitos de linguagem, tá? Linguagem verbal, não verbal, língua e fala. Esses conceitos, eles estão lá no livro didático de vocês, tá? E vocês podem fazer a leitura e fazer o acompanhamento da nossa aula aqui, do nosso vídeo. Então, linguagem, qualquer sistema de sinais convencionais, código por meio do qual os seres humanos podem realizar atos de comunicação, que pode ser verbal ou não verbal. Então, como eu falei lá na videoaula sobre literatura, na literatura nós vamos trabalhar muito a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Interpretação e todas as formas de contextualização desses tipos de textos, tá? Então, quando a gente fala linguagem verbal, né, a linguagem por si só, ela já é o ato de comunicação, o ato de nós nos comunicarmos, de nós interagirmos. E a linguagem verbal, ela é aquela linguagem escrita, né, que nós vamos visualizar e ver. E escrever, né, e ler. Já a não verbal é aquela uma feita de imagens e símbolos, né, que nós temos que buscar ter uma interpretação ou um prévio entendimento, né? Como, por exemplo, aqui, sinais de trânsito, foto, pintura, música, tudo isso gera uma linguagem não verbal por meio de sons, dos nossos outros sentidos, né? De sentir, de ver, de visualizar, né? Então, a linguagem não verbal, ela é bem ampla. Já a verbal, ela vai ser constituída exclusivamente de palavras orais ou escritas, tá? A língua, ela é uma forma particular da linguagem utilizada por uma determinada comunidade, um povo, para se comunicar por meio de palavras faladas ou escritas, como a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa, que vocês devem ter inglês ou espanhol, né? É a nossa língua portuguesa. E a fala é a maneira individual de acordo com a qual cada pessoa utiliza concretamente sua língua, né? Que é uma das formas como nós nos comunicamos, que é por meio da nossa fala. Vamos ter também a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal, ela caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e às normas padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais e uma linguagem mais livre e espontânea. Aqui nós podemos identificar que a formal, ela vai seguir as regras gramaticais, as normas da linguagem padrão. E a informal não, é uma linguagem mais despreocupada, na qual nós nos comunicamos no dia a dia, na qual nós não nos preocupamos em falar pontuadamente de acordo com as regras da gramática. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Então, essa figurinha aqui, ela mostra que é muito comum, né? Na língua portuguesa, nós não nos preocuparmos com a forma de falar, né? E justamente a linguagem formal e informal, ela vem demonstrar isso, né? Que nós temos que saber o momento de nos colocarmos. Quando estamos com a família, uma linguagem mais descontraída, com os amigos, né? Uma linguagem mais descontraída, mais espontânea. Agora, quando estamos numa apresentação de trabalho, numa entrevista de emprego, temos que ter todo o cuidado com a nossa fala. Por exemplo, eu aqui tenho que ter todo o cuidado e o regramento ao falar com vocês, né? Justamente porque é a formalidade que a minha profissão como professora exige. Norma culta e norma coloquial. Então, na norma culta,
tem a preocupação com a gramática normativa, a ausência de gírias e a ausência de formas reduzidas. A norma culta, ela segue também regras e padrões da gramática. Já na norma coloquial, é aquela sem preocupação com a gramática normativa. Então, aí vai entrar várias variações da linguagem, como a gíria, palavras que vão surgindo no nosso dia a dia. Uso de formas reduzidas, como no WhatsApp, que são muito utilizados, né? Então, a norma coloquial, ela está aí no nosso dia a dia. E a norma culta, nós temos que saber o momento de usá-la, né? E no dia a dia, com família e amigos, às vezes lá no WhatsApp, né, nós temos que ter esse cuidado. Se eu estou falando com um parente, um amigo, às vezes, você acaba se despreocupando mesmo, usando a norma coloquial. Mas se você está falando com uma pessoa, um professor, por exemplo, ou com uma pessoa que esteja em seu trabalho, e você vai falar formalmente com essa pessoa, né? Quando você pede lá agora as consultas, nós pedimos pelo WhatsApp, agendamos pelo WhatsApp, e você vai fazer toda uma escrita de acordo com a norma culta, né? E aí, se você for falar lá no WhatsApp para os seus familiares e amigos, aí você já reduz, usa só figurinha, enfim, tudo isso é nossa linguagem. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, para quem gostava de revistinha, né, a do Chico Bento, ela demonstra bastante a questão da linguagem informal, da linguagem coloquial, né, que nós usamos no nosso dia a dia, despreocupado, e na verdade ele demonstra uma variação regional, né, em que se utiliza muito nos interiores, né? E essa aí é uma demonstração de um tipo de variedade linguística. Tá bom, gente? Então, por hoje é só.